Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa. E esse é um programa especial, sabe por quê? É o primeiro Contra a Capa presencial que a gente faz aqui nas redes do CRA-RJ. O Contra a Capa foi um programa, como você acompanhou, que foi criado durante a pandemia, mas agora a gente já consegue ter convidados aqui no nosso estúdio e o nosso convidado de hoje é o administrador César Campos, que é conselheiro do CRA-RJ, é mestre em engenharia de produção, inovação em gestão, MBA em gestão do conhecimento e coordenador do programa Delegacia Legal, que foi a fundamentação para esse livro, Gestão Pública é Possível? O case da Delegacia Legal, que já está na sua segunda edição. Mas já falei muito, agora eu vou falar aqui com o nosso convidado, César. Seja muito bem-vindo aqui no Contra a Capa. Muito obrigado. Nem sabia dessa novidade de que nós hoje estamos reiniciando, vamos dizer, um novo formato do Contra a Capa, que é presencial. Fico muito orgulhoso disso, é uma contribuição boa que eu estou dando aí para o Conselho. Eu gosto de pegar nossos convidados de surpresa. Não, foi uma surpresa. Assim, agora eu tenho até que pensar melhor o que eu vou falar, né? A responsabilidade aumentou. Mas é um prazer estar aqui com vocês, vendo todos vocês, vendo essa casa aqui do administrador, né? Que é bom a gente sempre voltar. Né? Então, muito obrigado por estar aqui. Bacana. Bom, então agora vamos falar do seu livro, né? Como eu já falei, estamos na segunda edição. A primeira edição já foi um sucesso, teve reconhecimento internacional, recebeu um prêmio da ONU, mas agora vamos para a segunda edição. Vamos começar falando um pouquinho da ideia geral do livro e depois você conta pra gente o que mudou da primeira para a segunda edição? Tem o interessante que é o seguinte, a primeira edição, quando foi feita, era assim, estava no final desse programa Delegacia Legal. Eu fui coordenador desse programa Delegacia Legal durante 18 anos, que já é um fenômeno. Já justifica o título do livro, Gestão Pública é Possível, porque uma das coisas que a gente tem maior dificuldade na área pública é a chamada continuidade administrativa. Muda governo, normalmente mudam as equipes, e mudam os projetos. E esse projeto Delegacia Legal teve essa característica. É uma raridade, né, na gestão pública brasileira você ter esse fenômeno de continuidade administrativa, que é tão importante para que você tenha qualidade no serviço público, eficiência, eficácia, por conta da continuidade administrativa. Isso foi um grande aprendizado para mim também, como administrador, de estar vendo na área pública durante 18 anos o projeto que eu coordenava continuar. Né? Então isso assim, já justifica o nome do livro. Gestão Pública é Possível? É possível sim, mas precisa de alguns ingredientes, precisa de algumas coisas. Uma delas, né, nesse livro, que eu sempre falo, desde a primeira edição falo isso, é o seguinte, eu sou um administrador, eu não sou policial, eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou desembargador, eu não sou procurador, promotor, eu não tenho nada na área jurídica. Eu sou um administrador. E eu coordenei esse programa, Delegacia Legal, como administrador. Uhum. Né? Algumas pessoas, alguns até me veem como um grande conhecedor da área de segurança pública. Não, eu sou um bom administrador. Eu consegui gerenciar um projeto na área de segurança por 18 anos. E isso é uma coisa que me orgulha muito, porque eu sempre acreditei que a minha profissão como administrador foi assim que eu aprendi no curso, que nós éramos administradores, nós éramos agentes de mudança. A gente estava sempre fazendo com que a prática administrativa estivesse adaptada à sociedade, às mudanças da sociedade, mudanças culturais, sociais, tecnológicas. Então nós éramos exatamente esse personagem, né, que fazia essa mudança, era um agente da mudança para sempre manter as organizações vivas, atuais, funcionais e com eficácia no que faziam. E nesse projeto eu pude experimentar isso, né, como administrador numa área que é uma área no Brasil extremamente difícil. A área de segurança pública, ela vem, posso dizer até mais de um século, né, com problemas na sua gestão, na forma como ela é conduzida, na forma como
os profissionais da própria área da segurança veem a segurança pública, da forma como essa relação entre as organizações policiais e a sociedade, como é que isso se dá. E isso para mim foi assim, uma surpresa eu ser convidado para esse projeto e ter ficado tanto tempo e ter assim a certeza de que foi feito melhor, foi feito com a maior dedicação, foram usadas as mais modernas técnicas e tecnologias que existiam na época que ele foi implantado, que você vê. Ele começou em 1999, foi até 2018. Uhum. Quase 20 anos. Quase 20 anos. São 18 anos em que a gente foi implantando o que existia de mais moderno. Então, para mim é um orgulho ver assim, as delegacias policiais continuam informatizadas? Continuam informatizadas, que essa era a função do projeto. Tem presos nas delegacias policiais? Não tem presos, porque elas foram retirados e foram construídas casas de custódia, ou unidades prisionais, para esses presos que eram presos em flagrante. Essas coisas permaneceram. Isso foram elementos de grande mudança na forma que as organizações policiais funcionavam. Eu gosto de falar sempre, a Polícia Civil, que foi o projeto Delegacia Legal, eu gosto sempre de falar que a Polícia Civil é uma organização policial, ela presta serviços de segurança. E normalmente as pessoas não param para pensar na Polícia Civil como uma organização que tem cultura, que tem que ser eficiente, que tem que ter eficácia, que tem que ter avaliação de desempenho, que tem conhecimentos específicos, técnicos, como todas as organizações. E essa foi a visão que eu tive na época que coordenei esse programa Delegacia Legal, foi exatamente como administrador modernizando uma organização policial. E interessante que essas resoluções do projeto já são coisas que hoje estão internalizadas, né? São, como você falou, a Polícia Civil é uma entidade, é um órgão, é uma organização que tem uma cultura própria, mas a Delegacia Legal, né? O projeto Delegacia Legal internalizou já muita coisa nessa organização. Isso, né? É interessante isso que você falou, muito interessante, porque olha só, quando eu falo da visão da Polícia Civil como uma organização, é para provocar um pouco as pessoas pensarem um pouco sobre essa organização chamada polícia. A polícia ela tem um fenômeno que é muito interessante, que é sempre que a gente precisa, a gente pensa na polícia. Um problema que não tem solução, que ninguém para resolver, chama a polícia, né? É um comportamento da sociedade. E, no entanto, a polícia é uma organização de fato especial. Por quê? Porque a sociedade delega para um grupo de servidores públicos, que são os policiais, o poder de usar a força para proteger a sociedade. Então, a organização policial ela é uma das poucas organizações que recebe uma delegação da sociedade para protegê-la, até para ela usar a força quando necessário. Seria aquele caso de pessoas que não conseguem se entender, entram em conflito, chama-se a polícia vai proteger o cidadão. Então, é importante que a sociedade, uma das razões que esse livro para mim é importante, é que eu falo ao longo desse livro o tempo todo a função da polícia é proteger o cidadão, é proteger a sociedade. E a gente vê no dia a dia uma série de distorções, uma série de desvios, mas isso não prejudica a função nobre que a polícia tem diante da sociedade. Porque você vê como isso é importante. Como que eu vou delegar outra pessoa a usar uma força que, quando eu errar, essa força pode ser usada contra mim, para impedir que eu faça o mal. Isso é de uma nobreza fantástica, isso é de uma importância de um relacionamento assim entre a sociedade e um servidor público de muita importância. E isso tem que ser lembrado a toda hora, porque a tendência é dessas coisas serem esquecidas por conta de desvios, por conta de ações erradas, por conta da prática de crime pelos próprios, por alguns policiais que desviaram da sua atividade, como é o caso dos chamados milicianos, né, que é um desvio absurdo, quer dizer,
já é um desvio tão grande que não dá mais para você considerar essas pessoas como policiais, mas sim como bandidos, como pessoas criminosas. E isso é importante à sociedade, lembrar que a justificativa para a existência da polícia é essa. É exatamente para proteger o cidadão os seus direitos, proteger a democracia, proteger a liberdade, a liberdade que é estabelecida pela Constituição. E isso é uma relação muito, muito importante ser lembrada o tempo todo, porque os desvios normalmente tendem a pega abafar por aí, essa pega parte. por aí. E César, falando com os nossos leitores, né? Mas eu sou administrador, mas eu não me interesso por essa área essa área de polícia. Não quero ler sobre isso. Mas não é bem isso. Você fala sobre a gestão pública como um todo, utilizando como papel prático, como exemplo prático, essa questão da delegacia legal, não é isso? Olha só, a Delegacia Legal, o que foi esse projeto Delegacia Legal? O projeto Delegacia Legal foi a modernização da Polícia Civil. A Polícia Civil, qual é a função dela? A função da Polícia Civil é a investigação criminal. A Polícia Militar tem o policiamento ostensivo, por isso que a Polícia Militar é fardada e a Polícia Civil não é. Né? Ela faz a investigação para apurar os crimes a autoria dos crimes que foram praticados. Por isso que você tem vinculado à Polícia Civil a perícia criminal, porque são elementos importantes para chegar à autoria de crimes. Então, o projeto Delegacia Legal, esse programa Delegacia Legal, ele pegou tudo que tinha de tecnologia na época, a informatização era uma delas, né? O layout novo que foi dado nas delegacias para melhorar as condições de trabalho dos policiais, né? A existência de um banco de dados criminais, quer dizer, todas as informações que são coletadas nas delegacias, elas vão direto para um banco de dados central, que é um grande avanço que se fez na época. São coisas que permaneceram por conta da obviedade do trabalho. Né? E aí, quando eu falo para os administradores que estão me ouvindo hoje, né, imagina a importância que é você pegar uma profissão de administrador, colocar num projeto, numa política pública, coordenando, gerenciando uma política pública e ter a oportunidade de mostrar que é possível gerenciar, administrar melhor do que estava. E o programa Delegacia Legal conseguiu mostrar isso. Então, tem coisas, às vezes, que a gente fala o seguinte, que não eram novidades. Hoje, então, falar o seguinte, não, nós informatizamos a Polícia Civil. Mas, lógico, hoje está tudo informatizado, o mundo hoje é digital. Mas em 99 não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada disso. Não tinha. A internet ainda era você discando, né, para poder falar com outra pessoa. Então, foi uma revolução que aconteceu. E aí, essa segunda edição desse livro, que eu estou divulgando agora, a minha preocupação é com a história. Porque quando a gente desconhece a história, né, isso já um filósofo antigo falou, quando a gente desconhece a história, a gente tende a repetir. Então, se você não mostra o que já foi feito, que existe um caminho pronto para outras inovações, para atualização do que foi inovado, você corre o risco de começar a inventar tudo de novo. Né? Então, chegar não, precisamos agora de um banco de dados, sei lá, de um determinado tipo. Aí você diz, bom, então aproveita o que tem e parte daí. Né? Então, a importância da gente levar a gestão técnica, profissional, para dentro da área pública é um ganho enorme, porque quem ganha é a sociedade. Né? O que me fascinou na gestão pública, eu fui funcionário público há mais de 30 anos, foi exatamente a dimensão dos nossos gestos. Né? Quando você faz uma coisa que seja correta, boa e, vamos dizer assim, eficiente, né? O benefício para a sociedade permanente. Você não mede. Eu tinha falando para os administradores também,
Uma das coisas que motivava muito as equipes de trabalho que trabalharam comigo, nós chegamos a ter uma época mais de 1.000 pessoas trabalhando, de todas as profissões, e era as pessoas conseguirem ver na televisão o fruto do seu trabalho. Uhum. Cada delegacia nova que aparecia na televisão era cada profissional que dizia: eu fiz aquilo, esse projeto eu participei, eu que instalei esse computador. Isso era vamos dizer assim, uma realimentação de toda a motivação que eu dava para essa equipe. E isso para o administrador, né, faz uma diferença enorme. Você trabalhar com mais de 1.000 pessoas motivadas e animadas, por quê? Porque elas viam diretamente no dia a dia qualquer imagem que aparecia sobre uma delegacia nova, que mostrava, até quando aparecia alguma delegacia antiga, né, não reformada ou não construída, ainda nova, as pessoas diziam: não, olha, essa tem que modificar logo. Fazia parte do seu trabalho. Então, para os administradores, né, uma novidade que hoje está tendo na gestão pública é que você não tem mais que ser servidor público para trabalhar na gestão pública. Hoje você tem uma série de organizações, são ONGs, são chamadas organizações do terceiro setor, atuando na área pública. Então você tem, por exemplo, Fundação Educar, fundação que você tem quer dizer, várias organizações que são privadas, uhum, a serviço da área pública, apoiando algum setor da área pública, e que isso mudou a forma como a gestão pública estava se dando. Então, eu tenho vários colegas, amigos, etc., que trabalham em políticas públicas, mas que não são servidores públicos, coisa que antigamente só um servidor público estaria envolvido com a área da gestão pública. Então, os administradores que estão hoje me ouvindo, quer dizer, é importante eles verem esse espaço de trabalho. uhum. Né? É um espaço, eu nesse projeto Delegacia Legal, consegui trabalhar com equipes multidisciplinares. Então, tinham economistas, engenheiros, administradores, advogados, né, policiais, todos eles com um único foco no projeto. E isso deu uma riqueza assim, profissional e técnica muito importante. Os analistas de sistemas, os programadores, todas essas pessoas trabalhando na área da segurança pública. Uma inovação desse projeto foi que, antes desse projeto, eram raríssimas as ações de pessoas fora da área da segurança atuarem na área da segurança. Esse projeto rompeu uma grande barreira de trazer pesquisadores, sociólogos, antropólogos, inclusive o que praticamente concebeu esse trabalho foi o sociólogo e antropólogo Luiz Eduardo Soares, que quando ele vem e traz essa nova visão, né, do que poderia ser uma organização policial, né, vem atrás dessa decisão uma série de profissionais de outros setores, porque eram saberes necessários para fazer aquela mudança. E o Luiz Eduardo Soares, ele deu uma declaração que está inclusive no seu site, né, no site do livro, falando sobre o livro. Então, já que a gente está falando de site, vamos falar um pouquinho como está sendo para você, já que na primeira edição não teve isso, você ter uma resposta direta dos leitores, conversar praticamente online com quem está lendo o teu livro. Como é que está sendo isso para você, César? Já que agora você tem um canal no YouTube, você tem o site, as redes sociais, você é muito ativo no LinkedIn. Como é que está sendo essa receptividade para você? Olha só, isso foi motivado pela segunda edição, porque a segunda edição de um livro desse tipo, da área de segurança, explicando um projeto na área de segurança, não é comum. Isso, para mim, foi uma surpresa. Eu falo isso na apresentação do livro, que a vida nos prega surpresas, e essa foi uma delas. E então, essa segunda edição me deu essa motivação de falar para as pessoas o seguinte: olha, é possível sim, olha, está na segunda edição, quantas pessoas
compraram esse livro para chegar na segunda edição, então, olha, tem algum interesse. Uma das coisas importantes nesse livro é que dois professores são os dois maiores estudiosos que eu conheço na área de segurança pública, que é o professor Domício Proença e o professor Luiz Eduardo Soares. Os dois têm visões, assim, não só um saber fantástico nessa área, como eles têm visões um pouco diferentes, que é extremamente rico quando os dois dialogam, né? Porque alguns fatores assim têm leituras múltiplas. E aí isso para mim foi algo assim que me orgulhou muito, né? Trouxe assim muita alegria de dois maiores especialistas estarem junto comigo nessa divulgação desse livro ao escrever o prefácio e o pós-fácio. E o que eu falaria assim para o leitor, né, é que a história é fundamental. A história nos ensina. A história nos mostra coisas que a gente acha que são novas e não são. O que a gente hoje está vivendo certamente tem um conteúdo que já aconteceu para até chegar onde chegou. E na área da segurança pública, isso é muito importante, mas é muito importante, porque a história da segurança pública é de fazer e refazer. Então você vê, toda vez que assume um governo, ou assumir um governo, o que faz? Compra veículos, compra armas, compra munição, muda o uniforme, faz uma série de ações que vão ser repetidas 3, 4 anos depois. E que mudanças, como foi o programa Delegacia Legal, é uma intervenção que olha para o futuro. Tanto é que nós estamos falando, 20 anos depois, falando o seguinte, olha, foi informatizada, não tem mais presos nas delegacias, mudou o layout das delegacias, melhorou as condições de trabalho, tem um banco de dados único, tem uma série de elementos, né? As fotografias de criminosos são digitais, a impressão digital passou a ser também colhida de forma digital. Isso tudo são elementos que agora é para aperfeiçoar, ser atualizado. Então, nessa segunda edição, a gente tem uma série, eu cito na segunda edição, os trabalhos que foram feitos de doutorado, de mestrado, pesquisas que foram feitas, avaliando esse programa de uma forma assim, acadêmica, né? E que mostra como tem elementos a serem estudados e serem analisados, que é um problema sério na área da segurança pública. Quando eu coloco esse livro, mais uma vez eu falo para o leitor, a questão da segurança pública não é um problema de polícia, é um problema da sociedade, né? E uma forma de distanciar a sociedade desse tema que se chama segurança, porque a segurança não é uma coisa longe da gente, é a nossa segurança. Então é um problema nosso. E aí, quando se fala que a segurança pública é um problema da polícia, é uma forma de afastar o cidadão da segurança dele e deixar na mão de outros. Tinha um estudioso, que já faleceu, né, doutor Coronel Jorge, né, Jorge da Silva, ele falava o seguinte, a segurança pública é tão séria, tão grave, é um problema que afeta tanto a sociedade, que não dá para deixar só na mão dos policiais. Porque precisa de todos os saberes da sociedade para ajudar na solução da segurança da sociedade, do cidadão, das instituições, e isso não dá para ficar na mão só de um pequeno grupo, isso tem que ser dividido por toda a sociedade, pelos diversos olhares que esse problema tem. E os diversos saberes, como você já citou, né? É isso aí, exatamente. Então, bom, como você já está acostumado, você que acompanha o nosso Contracapa, que era online, agora estamos presencial, né? A última pergunta que eu faço para os nossos autores, para as nossas autoras é, César, o leitor comprou o seu livro, sentou no sofá, vai começar a folheá-lo agora. Se você puder ser uma mosquinha, ser um mosquitinho, falar alguma coisa ali no ouvido dele, o que você falaria? Falaria para ele o seguinte, olha como você deixou na mão de outros o que era para estar na sua mão também, a segurança pública. Muito bom.
E para a gente fechar, eu queria que você falasse com os nossos leitores, com os nossos administradores, todo mundo está assistindo para a gente, como que pode adquirir o seu livro. Porque eu falo para os leitores, né, e os administradores, colegas administradores, o livro está em todas as livrarias, tem inclusive uma versão digital, né, além da versão física, e que pode ser adquirido, né, pelos meios comuns, né, de aquisição de livros. Gostaria também de alertar, né, que esse livro fala de duas coisas, a gestão pública e fala da segurança, dos problemas da segurança pública. E isso são duas coisas que afetam o dia a dia de todas as pessoas que vivem nas cidades, que vivem no nosso país, vivem nos estados, e que a gente às vezes nem percebe porque acha que o problema é de outro. Verdade. César, muito obrigada pela sua presença aqui no Contracapa. Eu espero que na terceira edição você apareça por aqui também, tá? Eu acho que vai ser meio difícil, né? Obrigada, César. Foi um prazer muito grande estar falando aqui para os colegas administradores, né? E aqui na Casa do Administrador. Obrigado a vocês também. Obrigada. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quer saber tudo sobre a área da administração, livros de administração, qualquer área, logística, marketing, recursos humanos, enfim, tudo isso você encontra aqui na CRA-RJ Play, nas mídias do CRA-RJ, no nosso portal. É só dar uma olhadinha que você vai encontrar o que há de melhor sobre a administração. Afinal, a administração do futuro começa hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.